O livro de Enoque é um livro bastante rejeitado por muitas pessoas. Algumas pessoas começam a chamar o irmão de herege por estar anunciando o que o profeta Enoque nos diz. Algumas pessoas que não conhecem o livro de Enoque, elas conseguem dizer que o livro não é inspirado por Deus e que você não pode ter por palavra o que o profeta Enoque nos diz. Mas será que tais pessoas estão certas? Será que o livro de Enoque não é palavra de Deus? Nestes últimos dias, o livro de Enoque tem sido atacado por muitas pessoas que não querem acreditar no que ele diz, por causa que defendem pensamentos errados e não querem acreditar no que o profeta Enoque nos diz. O livro de Enoque é palavra de Deus. Os apóstolos confirmam isso nas suas cartas. Tanto Pedro, Paulo e Judas nos mostram que o livro é um livro inspirado por Deus. Neste estudo, estarei lhes mostrando que o livro do profeta Enoque pode sim ser usado e lido por vocês. Temos que acreditar nas sãs palavras do profeta Enoque, pois ele nos diz sobre o verdadeiro formato da Terra, que não é um globo giratório. Ele nos mostra que a igreja irá passar pela grande tribulação, derrubando de vez o pré-tribulacionismo. Ele nos diz a respeito de livros malignos que estão contra a palavra de Deus. Enfim, são várias coisas que esse profeta nos diz. Eu recomendo vocês lerem o primeiro livro de Enoque, porém, não recomendo vocês lerem o segundo livro de Enoque, mas só recomendo que vocês leiam o livro de Enoque 1. Os apóstolos nos recomendaram ler o livro de Enoque 1. Meus irmãos, é claro que não podemos aceitar todos os livros que estão fora da Bíblia, mas o primeiro livro de Enoque é um livro inspirado por Deus. Eu, como uma pessoa que ensina a palavra de Deus, não posso rejeitar o livro do profeta Enoque, porque os apóstolos nos mostram que o livro de Deus, o livro inspirado por Deus, que foi dado a Enoque, é inspirado pelo Senhor Deus e pelo Filho do Homem. Judas, de capítulo 1, nos diz o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas nos diz que anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e o Senhor os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Veja que o apóstolo Judas nos diz a respeito disto. E de onde ele tirou tais palavras? Judas tirou essa informação do livro do profeta Enoque, pois lá diz do que ocorreu na segunda queda dos anjos. Sim, isso mesmo. Ocorreu uma segunda queda de anjos após a primeira queda do diabo e seus anjos. No livro de Gênesis, no capítulo 6, nos diz o seguinte: como foram se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem carnal, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O livro de Gênesis nos diz que os filhos de Deus tomaram para si mulheres, e elas geraram gigantes. Mas quem são os filhos de Deus nesta parte do livro de Gênesis, de capítulo 6? Os filhos de Deus são os anjos sentinelas da segunda queda que tomaram mulheres para si mesmos. Não tem como esses filhos de Deus serem pessoas normais como eu e você, pois eles possuíram as mulheres e elas geraram gigantes.
no livro de Jó, no capítulo 2, nos diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Em Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. No livro de Judas, no capítulo 1, nos diz o seguinte: ai dos falsos mestres, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Quanto a estes, foi também que Enoque profetizou, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas utiliza a linguagem do ai deles na sua carta. E isso está fazendo referência aos ais escritos no livro de Enoque. Ainda que você diga que isso está fazendo referência ao que o profeta Isaías diz em seu livro, os ais que Isaías fala em seu livro têm sua origem no livro de Enoque. Claro que há palavras diferentes, mas eles utilizaram os ais. Agora você tem como juntar as peças. Veja que Judas citou anjos que abandonaram o seu domicílio. Ele citou o ai deles, e ele cita o nome do profeta Enoque. E Enoque citou em seu livro ai. O livro de Enoque, ele cita os ais também. Judas, ele citou os ais também. E Isaías também citou os ais. Tanto Judas como Isaías utilizaram o livro de Enoque para falar a respeito desses ais. Esses ais, eles são juízos de Deus, como é revelado também no livro do Apocalipse, quando fala a respeito de 3 ais, que são a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O livro de Enoque também faz uma lista de ais em seu livro. E Judas, tendo isso em mente, faz várias referências ao livro de Enoque e ainda nos diz que Enoque profetizou. Então o apóstolo Judas citou o nome do profeta Enoque e utilizou o texto escrito no livro do profeta Enoque. Um só capítulo da carta de Judas já nos mostra que o livro de Enoque é um livro inspirado por Deus. Em Enoque, de capítulo 96, versículo 17, nos diz o seguinte: ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom não obtereis. Em Enoque, de capítulo 96, ele está repreendendo os ingênuos, porque eles não ouvem os sábios. Enoque cita vários ais em seu livro. Em Enoque, de capítulo 97, dos versos 1 ao 4, nos diz o seguinte: ai daqueles que agem impiamente, que louvam e honram a palavra da falsidade. Vós tendes sucumbido da perdição, e nunca tendes levado uma vida virtuosa. Ai de vós que tem mudado as palavras de integridade. Eles transgridem contra o eterno decreto, e fazem com que as cabeças daqueles que não são pecadores sejam pisadas sobre a terra. Naquele dia, vós, justos, terão sido julgados dignos de ter as vossas orações elevadas em lembrança, e as depositarão em testemunho diante dos anjos, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença do Altíssimo. Observa que Enoque nos diz a respeito dos ais contra os ímpios, e se pronuncia contra aqueles que mudam as palavras da integridade, que transgridem contra o eterno decreto. Enoque continua nos dizendo que os justos têm as suas orações elevadas em lembrança. Isso servirá de testemunho diante dos anjos, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença do Altíssimo Deus. Em Enoque,
de capítulo 97, dos versos 12 ao 14, nos diz o seguinte: Ai de vós que lançam a fundação do pecado e enganam, e sois amargos na terra, pois nela sereis consumidos. Ai de vós que constrói casas pelo labor dos outros, cada parte da qual é construída com tijolos e com a pedra do crime. Eu digo-vos, não obtereis paz. Ai de vós que desprezais a prorrogação da eterna herança de vossos pais, enquanto vossas alvas seguem atrás dos ídolos, pois para vós não haverá tranquilidade. Veja que é mostrado em Enoque muitos ais. E por isso que Judas, quando faz a citação do profeta Enoque, ele cita a rebelião dos anjos, cita a profecia de Enoque e cita os ais de Enoque. Judas está citando coisas escritas no livro de Enoque em sua carta. O próprio Jesus usa as palavras escritas no livro de Enoque. Pedro também utiliza as palavras de Enoque, e os apóstolos, como também o apóstolo Paulo, também faz referência ao livro de Enoque. Porém, Judas citou o nome do profeta Enoque e citou os atos dos anjos caídos, pois eles, os anjos, abandonaram o seu domicílio, e por isso que Judas tem um capítulo na sua carta, porque ele nos dá base para estudarmos e ler o livro de Enoque com mais de 100 capítulos. Em Enoque, de capítulo 22, nos versos 1 ao 4, nos diz o seguinte: Depois disto, Enoque começou a falar sobre um livro, e Enoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernentes aos eleitos do mundo, e concernente à semente da retidão e integridade, concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas e explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, da minha visão eterna, e da voz dos santos anjos, eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Enoque então começou a falar de um livro e disse: Eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. No capítulo 92 de Enoque, Enoque fala a respeito da profecia das 10 semanas. Ele nos diz que é o 7º que nasceu na primeira semana, e quando Judas viu isso, ele relatou em sua carta que Enoque é o 7º depois de Adão. Enoque, capítulo 2, do versículo 1, nos disse: Eis que Jesus, o Senhor, vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Judas citou em sua carta o texto escrito em Enoque para falar a respeito da volta de Jesus. Mas o profeta Enoque nos diz que quando Cristo voltar, ele irá destruir o iníquo. É claro que está falando a respeito de iníquos, mas a profecia nos diz que Cristo irá destruir o iníquo no singular. E esse iníquo é o anticristo. Isaías de capítulo 11 fala que Cristo, com o sopro de seus lábios, matará o perverso, que é o anticristo. E Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos anuncia que Cristo derrotará o anticristo. Em 2 Pedro, de capítulo 2, do versículo 4, nos diz o seguinte: Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o julgamento. O apóstolo Pedro nos diz também coisas escritas no livro de Enoque. Ele nos fala de anjos que pecaram e foram lançados no abismo, e estão lá até o dia do juízo do grande trono branco. Veja que os apóstolos tinham em posse o livro de Enoque, pois esse livro está cheio de revelações sobre o Messias e sobre Deus. Em Hebreus de capítulo 2, nos diz o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Jesus igualmente participou, para que, por meio da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
pois Jesus, evidentemente, não socorre os anjos, mas Jesus socorre a descendência de Abraão. Em Enoque, de capítulo 12, dos versos 1 ao 7, nos diz o seguinte: Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com os sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo Senhor, grande Senhor e Rei da paz. E eis que as sentinelas, os vigilantes, os anjos caídos, chamaram-me, Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados, pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados, os gigantes, lamentarão a destruição dos seus filhos, e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Em Enoque, de capítulo 13, do versículo 1 ao 11, nos diz o seguinte: Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz, uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará, socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado, e por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos, e eles todos ficaram apavorados. Os 200 anjos sentinelas ficaram todos apavorados e tremeram, abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante de Deus, do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se ao Senhor, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles, os anjos caídos, os sentinelas, foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem perdão e descanso. Procedendo disso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, as quais estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido, e eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí, e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus e reprová-los. Quando eu acordei, fui até eles. Todos eles estavam reunidos e chorando em Obsael, que está situada entre o Líbano e Senezer, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto e meu sonho, e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. O escritor de Hebreus, em Hebreus de capítulos 2, nos diz que Cristo não socorre aos anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? A descendência de Abraão são os cristãos, que têm fé em Jesus. Repare que ele nos diz que Cristo não socorre aos anjos. Por que o escritor de Hebreus nos diz que Cristo não socorre aos anjos? O escritor de Hebreus disse isso porque ele está fazendo referência ao livro de Enoque, pois lá nos diz que 200 anjos sentinelas que pecaram contra Deus, eles queriam ser socorridos, mas eles queriam ser perdoados também. Todavia, não alcançaram o socorro, e por isso que o escritor de Hebreus nos diz isso. E por este motivo, o escritor de Hebreus nos diz: o Senhor Jesus não socorre os anjos, mas ele socorre aqueles que têm fé nele. Vocês têm que se perguntar o motivo pelo qual o escritor de Hebreus citou tais palavras. Meus irmãos, o profeta Enoque é um livro, ele, profeta,
foi inspirado por Deus, um homem que andou com Deus e falou com o Senhor dos Exércitos. E ainda por cima, citou diversas revelações da parte do Senhor Deus para nós. No entanto, essas revelações são muito rejeitadas por muitos irmãos da fé em Cristo. Contudo, o Senhor Deus, Ele está restaurando a tua palavra. O Senhor Deus está restaurando o ensino dos apóstolos. E o Senhor quer trazer este livro de Enoque para esta restauração de todas as coisas. Porque o livro de Enoque, ele é um livro que lança luz para a Bíblia. E a Bíblia lança luz para o livro de Enoque. De maneira que a gente consegue obter mais e mais revelações e um entendimento cétuplo daquilo que o Senhor diz. Porque o livro do Apocalipse é um conhecimento 7 vezes mais sobre a criação. E o livro de Enoque profetiza o livro do Apocalipse. E por isso que o livro do Apocalipse veio para as nossas mãos. E o livro de Enoque nos dá mais e mais entendimento a respeito do livro do Apocalipse. Então, a escritura toda nos dá luz, e o livro de Enoque lança mais luz para o que a palavra de Deus, para o que a Bíblia nos diz. Estou falando a respeito desse tipo de informação aqui no canal, porque irei trazer áudios, se Deus permitir, para este canal, que envolve o livro de Enoque, pois tal livro nos fala muito do que irá acontecer no futuro. Se você nunca ouviu o livro de Enoque, ouça o livro de Enoque, pois tem muitas revelações neste livro. Este estudo foi uma introdução para vocês entenderem, quando for postado aqui no canal, os estudos referentes ao primeiro livro de Enoque. Meus irmãos, se atentem para as profecias do Senhor. Vejam o que o Senhor nos fala através deste livro do profeta Enoque, porque o Senhor tem muitas revelações que quer trazer para nós, e por isso nós temos que aceitar aquilo que o Senhor nos traz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.